Olá a todos. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo para conversar um pouco sobre esse livro que eu terminei de ler recentemente. Foi uma releitura, na verdade, e eu acredito que possa interessar talvez outras pessoas, então eu gostaria de compartilhar um pouco minha experiência e talvez convencê-lo de ler esta obra e talvez começar uma série de fantasia que, apesar de longa, pelo que eu tenho visto, vale muito a pena ser acompanhada. Bom, o livro se chama O Olho do Mundo, né, ou no título original The Eye of the World, do autor Robert Jordan. É um livro de fantasia, acho que como os elementos visuais aqui da capa conseguem denunciar, mas ela tem as suas peculiaridades e méritos próprios, diferentemente do que pode se esperar de um livro de fantasia comum, por assim dizer. E não se preocupem que daqui a pouco eu volto melhor nesse ponto. Primeiramente, eu gostaria de sinalizar, comentar, na verdade, um pouco sobre o contexto de publicação dessa obra. Bom, esse livro foi publicado em 1990, nos Estados Unidos. E era uma época em que a maioria dos escritores de fantasia estava ainda muito à sombra do Tolkien, né? Tolkien, para quem não conhece, é o autor do Senhor dos Anéis, né? Uma das, se não a mais importante obra de literatura fantástica, pelo menos assim, da era moderna, podemos dizer assim, esse simpático senhor aqui. E bom, a influência de Tolkien, ela marcava o imaginário da grande maioria dos escritores de fantasia, seja na Inglaterra, onde esse livro foi publicado, ou nos Estados Unidos, onde foi publicado O Olho do Mundo. E o Robert Jordan, ele não era exceção a isso. Só que o autor tem o seu grande mérito, acredito eu, por se valer da experiência e das referências que Tolkien trouxe para a fantasia como uma espécie de porta de entrada para o seu universo. Então o autor reconhece e respeita claramente o legado do autor Tolkien, contudo, ele dá margem para poder desenvolver um estilo de narrativa e de criação de mundo próprios. E esse primeiro livro é basicamente o passo inicial desse processo. Aqui você vê claramente influências gritantes, para não dizer explícitas, a obra do Tolkien, mais especificamente esse livro mesmo, que é o primeiro volume, né? A Sociedade do Anel, o primeiro volume do Senhor dos Anéis. Opa. Por que isso? Porque você tem aqui elementos que configuram aquela narrativa clássica que nós observamos na obra do Tolkien. Então nós temos aqui um grupo de jovens em uma cidade mais reclusa, né? Uma vila, na verdade, e que vivem pacificamente, com sua tranquilidade, a sua vida pacata, até que as forças das trevas, né, começam a tramar os seus planos malignos para tentar destruir o mundo, e estes jovens de alguma forma fazem parte dos planos desse ser maligno, então que deseja eliminá-los ou prendê-los para evitar que eles o impeçam no futuro. E esse plot está presente aqui nessa série e ele é muito bem desenvolvido aqui no primeiro volume. Eu já consegui perceber, e através dos comentários de algumas outras resenhas que eu acompanhei, que esse tom muda, né, à medida que a série vai construindo, né? Afinal, estamos falando de uma série de fantasia que conta com 14 volumes, 13 que correspondem à história principal, mais uma prequel, né, que conta a história da Moiraine, que é uma personagem muito importante. E, bom, é uma série muito longa, claro, e o autor toma o tempo, né, para poder desenvolver melhor a sua ideia de mundo, a sua ideia de narrativa, que já vai diferindo gradualmente daquela que o Tolkien previu, né, e escreveu, na verdade. Mas, bom, o que pode estar te interessando aqui nessa obra? Bom, primeiramente, né, se você é um fã de Tolkien, eu acredito que essa obra em especial, pelo menos o primeiro volume, é um prato cheio para você. Várias referências estão aqui presentes, personagens que são muito, né, fortemente inspirados aí em outros personagens da obra do Tolkien. A Moraine, por exemplo, ela é uma maga, né, aqui no universo do Robert Jordan é chamada de Aes Sedai, aquela que consegue ter, né, a força, né, do Uno, né, da grande divindade, e ela consegue tocar essa força, né, esse poder, e então conseguir canalizar magia a partir dele. E a forma como ela fala, né, como é descrita a aparência dela, que ela se comunica, que ela faz menção a lendas do passado e dando seus conselhos sábios, nos lembra muito da figura do Gandalf, né? É algo muito, muito evidente para quem é fã. O Len, que é um companheiro de viagem da Moraine e com quem ela tem uma ligação, quase que uma espécie de pacto místico,
Ele é um guerreiro, né? É chamado aqui na obra de Warrior, ou Guardião, né? Na tradução. E ele tem características muito parecidas com o Aragorn, né? Aquele aspecto de se dar muito bem na selva, de conseguir ser um ótimo rastreador, um excelente combatente e, pequeno spoiler aqui, inclusive tem ligação com uma linhagem real. Olha só. Então as referências estão aí aos montes, viu? Outros personagens também fazem referências aqui e ali, mas vamos continuar e tratar exatamente do que essa obra vai contemplar. Bom, vocês já sabem o plot básico, né? Temos então uma vila pacífica por muito tempo e que agora está sob a ameaça de forças do The Dark One, né? Ou o Tenebroso, que ficou assim traduzido na versão brasileira. Uma tradução que particularmente não me agrada muito, mas enfim. E estes jovens então vivem lá. O nosso protagonista principal, podemos dizer assim, a série possui mais de um protagonista, né? A gente tem ali o Rand, que seria esse protagonista principal, e os dois grandes amigos dele, o Perrin e o Matt. E eles moram ali em Two Rivers, em Dois Rios, nessa vila, e eles vivem suas vidas tranquilamente até que a vila deles é atacada, né, por Trollocs, que faça a sua analogia com orcs aqui, são criaturas um tanto quanto parecidas, apesar dos Trollocs serem espécies um pouco mais quiméricas, né? Eles têm a aparência de vários animais misturados com corpos humanoides, é uma coisa bizarra mesmo. Depois procurem imagens de referência que vocês vão ver. Fora também os Fades, né? Ou Myrddraal, na língua antiga, que são alguns seres encapuzados que portam espadas, né? E que lembram muito também os Nazgûl do Senhor dos Anéis. Então, mais uma referência aí para vocês. E, bom, eles são resgatados, né? Então, após o ataque, né? Pela Moraine e pelo Lam, eles precisam levá-los dali, pois ela acredita fortemente de que eles são o grande alvo, né? Dessas forças malignas e que a presença deles ali não vai deixar ninguém seguro, né? Nenhum familiar deles seguro. E aí então eles precisam partir e eles são inclusive acompanhados por outras personagens, né? Que é o caso da Egwene, que é uma espécie de paixonite do Rand, que tem uma força de vontade muito impulsiva muitas vezes, mas ela tem um papel também muito importante na história. E a Nynaeve, que é uma espécie de curandeira aqui na cidade, e apesar de ser uma jovem, né, de ter pouca idade, é muito respeitada, inclusive pelos mais velhos. Aqui na obra chamam ela de Wisdom, ou Sabedoria, é como esse título é reconhecido a ela. E basicamente esse grupo se junta então com um bardo, né, que estava de passagem ali na história, e eles se juntam todos para partir então na jornada e precisam então levar esses jovens, né, esses três jovens para um lugar seguro, longe do alcance do The Dark One. Agora, por que o Dark One estaria então buscando esses jovens? O que isso tem a ver com as tramas do mundo? Isso aí eu vou deixar para quem tiver realmente curiosidade e disposição para encarar aqui esse volume. Porque é uma história, eu não vou dizer que ela é super original, é claro que existem trocentas outras histórias por aí que têm uma premissa muito parecida com essa, de jovens profetizados sendo resgatados por figuras magistrais, figuras de grandes mestres, né? A ideia de jornada do herói está muito presente aqui, é claro. É uma série de fantasia, numa pegada mais clássica, então não vai fugir muito disso. Mas o autor também tem os seus méritos, e eu acredito ele que os méritos estão espalhados em várias referências na forma como ele vai construindo o mundo, soltando algumas pistas. Você vai percebendo, a partir do prólogo da narrativa, que muita coisa que parece obscura no começo vai se desenvolvendo muito bem ao longo do primeiro volume. Você pode até ficar perdido ali em uma outra referência, mas conforme a história avança, as coisas vão meio que se encaixando. E dá gosto de você ter essa experiência de ir descobrindo e reunindo essas peças desse padrão, né? Fazer uma espécie de tapeçaria do destino. Para aqueles que conhecem um pouco da premissa, né? O nome da série é A Roda do Tempo. E por que é a Roda do Tempo? O que é essa Roda do Tempo? Mais do que um item mágico, a Roda do Tempo ela é um conceito, né? O tempo está girando o tempo todo, pessoal. Ele vai, implacavelmente. O tempo todo ele segue, ininterrupto. Contudo, as nossas ações têm impacto na forma como o nosso destino é traçado.
Então, muitas vezes tentamos evitar alguma catástrofe, mas podemos provocar outras ou ter outros efeitos adversos. Então, a forma como essa trama é construída, né, a partir de qualquer mínima interferência, seja do lado da luz ou do lado das trevas, isso cria alterações no padrão. E o padrão sempre vai dar uma resposta, né, a essas alterações. E isso é um conceito muito interessante que a obra trabalha e que tem raízes, inclusive, em filosofias orientais. Se vocês pararem para observar, o Len aqui, ele está com vestes, pelo menos nessa ilustração aqui, né? Algumas pessoas tendem a discordar de como ele se vestiria pela descrição do livro, mas nessa ilustração ele está caracterizado como se fosse um samurai, tipicamente. Vocês vão perceber que a série ela vai fazer várias construções de mundo que fazem referência não só àquele medievalismo clássico europeu. Então é uma série de fantasia, sim, tem uma pegada mais clássica, sim, mas ela não é puramente aquele medievalismo europeu. Aqui você tem referências a questões budistas, a questões a questões chinesas, indianas e por aí vai. Várias culturas somaram-se aqui, né, para criar essa mitologia. Aqui existe, por exemplo, a menção à figura de um dragão. E quando você vai acompanhar a descrição, né, de um estandarte onde tem esse dragão, é um dragão ao estilo chinês, não aquele dragão ocidental, tradicionalmente desenhado ali com as suas asas e tal. A própria forma como ele descreve as forças de magia, né? Ele fala que existe um lado da magia que é feminino, chamado Saidar, e outro que seria o Saidin. O Saidar seria então uma espécie de chama branca, enquanto o Saidin seria uma garra de dragão que seria escura. E quando você meio que junta uma com a outra, forma um yin yang. Então, olha que coisa maluca, você consegue ter esse caldeirão de referências culturais dentro de uma história de fantasia que tem o medievalismo como espécie de eixo central, mas que bebe dessas referências paralelas que eu acho que só tendem a enriquecer a experiência. Então, alguns nomes de lugares, de reinos, de pessoas soam um pouco diferente, né, daquele medieval clássico, que eu acho que pode ser uma experiência muito, muito enriquecedora e diferente para quem acompanha a fantasia. E bom, tratados esses pontos, por que eu acho que essa obra poderia te chamar a atenção, né? Por quais razões? Primeiramente, se você gosta do Senhor dos Anéis, é quase que obrigatório, eu diria. Especialmente o primeiro volume. Se você gosta dessa primeira parte do Senhor dos Anéis, da sociedade, você vai adorar o Olho do Mundo. De verdade, as referências são muito bem feitas, são muito bem construídas, você vai se deliciar com isso aqui. A segunda, e essa é um pouco mais pessoal aqui que eu vou dizer, é o prólogo, pessoal. Pessoal, o prólogo desse livro, dessa série de fantasia, é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. É um prólogo intrigante, ele te deixa tenso, tu fica se perguntando muitas vezes o que está acontecendo, mas logo nas primeiras páginas do prólogo tu vai entendendo, tu vai formando as peças, e assim que o prólogo termina, é como se a cena final do prólogo conectasse com a cena do primeiro capítulo. Então, eu não queria dar tantos spoilers, mas eu vou tentar encobrir aqui o plot principal. Vamos supor aqui que o prólogo ele termina com uma explosão. E dessa explosão sopra um vento muito forte e uma folha começa a partir desse centro de explosão. Você tem no capítulo 1 uma espécie de corrente de ar que vai carregando folhas e essa corrente termina levantando a capa de um dos personagens que é apresentado no primeiro capítulo. Pronto. É uma representação cinematográfica que é muito, muito bem feita. Sério, esse prólogo aqui é algo primoroso, é algo intrigante, tenso e que se você tiver empolgado com ele, você não vai querer largar o livro até você entender melhor o que está acontecendo e acompanhar meio que o desfecho de uma cena que é interrompida ali naquele prólogo. Então o prólogo é um outro fator muito que puxa a gente muito para essa série, eu vou dizer. E o terceiro são os personagens. Pessoal, como eu falei, essa aqui não é uma série convencional. Você não tem aqui um protagonista que você vai acompanhar
e especialmente ficar vendo a saga inteira do ponto de vista dele. É claro, existe o protagonista principal chamado Rand al'Thor, e ele é, de fato, o pilar central dessa história. É ele. E você possui outros personagens que nem são necessariamente secundários, eles são quase que outros personagens principais também. Porque eles têm uma atenção tão especial em alguns capítulos, a personalidade deles é tão bem desenvolvida, a forma como eles discutem uns com os outros, como muitas vezes não chegam em consenso em relação a qual caminho seguir, a qual estratégia adotar, as angústias na mente de cada um, você acompanha com detalhes, então você cria muita empatia com esses personagens. Lembrando que isso aqui, pessoal, é só o primeiro volume, tá? É só o primeiro volume e ele consegue te proporcionar tudo isso. Ele não vai te exigir que você acompanhe 5 volumes para começar a se importar com um certo personagem. Muito pelo contrário, ele te faz você querer que todo mundo fique bem o tempo todo, que é uma coisa que essa série faz muito bem aqui no primeiro volume, que é te deixar angustiado em algumas situações, viu? Às vezes alguns capítulos terminam com alguns ganchos que você realmente não tem vontade de largar. E eu encerro por aqui a minha resenha. Eu espero que vocês tenham curtido e compreendido um pouquinho do porquê que esse livro me marcou tanto. É uma releitura para mim. Eu li ele pela primeira vez há 3 anos atrás, em mídia digital, no Kindle. Gostei muito, mas na época eu não tive condições de seguir na leitura por conta de questões pessoais. Mas agora eu tive a oportunidade de acompanhar, né, a história novamente em mídia física e ouvindo inclusive o audiobook, então dá para treinar tanto ali o inglês lido quanto o inglês ouvido, né, o listening e o reading juntos. E fica aqui a recomendação, de verdade, uma série muito especial que eu espero que fique de boa recomendação. Aqueles que se interessarem, por favor, corram atrás. Não é algo tão difícil de conseguir, apesar de eu ter que pontuar isso, infelizmente, com grande pesar. Aqui no Brasil, a gente infelizmente não tem ela publicada na íntegra e alguns volumes, inclusive, especialmente os primeiros, pelo que eu pesquisei, eles estão em falta, né? A editora, infelizmente, não teve como, né? Talvez renovar, manter um estoque tão grande, nem trazer os últimos volumes aqui para o Brasil. Mas para aqueles que conseguem ler um pouco de inglês, pessoal, não é um inglês tão difícil, tudo bem. Alguns trechos podem ser um pouco mais cascudos de você pegar. Às vezes você demora um pouco a se situar no que está acontecendo por conta do inglês ou entender melhor como é o ambiente que está sendo descrito. Mas nada que é um pouquinho de paciência, de persistência. Acompanhar com audiobook muitas vezes ajuda, porque a tonalidade da voz ali do leitor te dá um direcionamento também, e nada que uma pesquisa rápida aqui e ali, em um dicionário ou no Google mesmo, não possa te ajudar aqui a aproveitar uma série que é muito boa e que eu acredito que deveria ser muito mais valorizada. Eu sei muito bem que existe também a série televisiva lá do Prime Video, né? A série de TV do Prime Video. E eu não vou me delongar muito para falar sobre ela, mas em resumo da ópera, ela não me agradou, nem um pouco, na verdade. Achei que ela tá muito fora do tom que esse primeiro volume tem a oferecer. Eu assisti a primeira temporada completa e comecei a ver a segunda, mas não terminei. Enfim, destoa muito os personagens, alguns que eu considero muito importantes e muito divertidos até aqui nessa obra, são muito descaracterizados, parecem quase outros personagens ali que você não reconhece. Algumas figuras importantes deixam de ser mencionadas e que tudo bem, até voltam a ser mencionadas na segunda temporada, mas elas também estão descaracterizadas e fora da. Assim, eu achei completamente fora do tom, de verdade. Me decepcionou porque o primeiro livro foi uma experiência incrível. Eu terminei de ler a primeira vez e eu fui correndo para ver a série, esperando me encantar com muita coisa, mas para mim foi decepcionante. Eu sei que tem muita gente que gosta por várias razões, mas eu acho que ela não combina com o tom, tá? De verdade. E, bom, eu finalizo aqui esse vídeo, espero que ele seja útil para alguém de alguma forma. Caso algum outro comentário pertinente sobre os volumes seguintes, né? Inclusive eu já comecei a ler aqui o segundo volume, chamado The Great Hunt, A Grande Caçada, tá aqui, ó, livro 2 da Roda do Tempo. Assim que eu terminar de ler ele, eu talvez volte aqui para fazer uma resenha, né, também.
E quem sabe a gente não faça disso um hábito, né? Talvez resenhar um pouco, comentar um pouco os livros que são lidos. Eu fico por aqui, espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja onde for, e talvez a gente se veja na próxima. Até mais.